Reduzindo o pagamento de impostos ao contratar o colaborador certo. Olha que tema legal! Olha que tema importante para você que é empresário, para você que é empresária. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Eu sou Everton Patrício e como você já sabe, meu objetivo aqui é ajudar você que é empresário e você que é empresária a pagar menos impostos. Bom, então vamos lá. Vamos adentrar no nosso tema aqui no nosso vídeo, na nossa apresentação. Então, a primeira coisa que eu quero refletir com você aqui é como geralmente é a contratação de pessoas qualificadas para trabalharem dentro da área de faturamento. Inclusive, eu já gostaria de deixar claro aqui que quando a gente fala no pagamento de impostos, a gente fala no departamento fiscal, na área fiscal das empresas. Então, se eu estou dizendo que eu consigo reduzir o pagamento de impostos ao contratar o colaborador certo, então já estou dizendo que o colaborador não é de qualquer setor especificamente, mas sim do departamento fiscal da sua empresa, já que é o departamento fiscal da sua empresa quem trabalha com impostos, correto? Bom, então vamos lá. Dentro desse tema eu gostaria de refletir com você como geralmente é a contratação atualmente. Veja, em muitos casos, eu não sei se isso acontece com você ou se você já viu acontecer com outra empresa, o requisito fundamental é o conhecimento em informática. Infelizmente, isso já é de muito tempo, né? Quando uma empresa vai contratar uma pessoa para o departamento fiscal, ela pergunta o seguinte: você tem conhecimentos em informática? Uma outra palavra, uma outra frase que geralmente sai é: você sabe mexer em computador? Né? Então, se a pessoa disser que tem conhecimentos em informática, isso já é um ponto extremamente positivo e é o pré-requisito fundamental. Agora, além desse pré-requisito fundamental, não existe outro requisito. Existe também um fator, ou existe sim um fator desejável, que é experiência na área fiscal de outra empresa. De outra empresa qualquer, certo? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre essa questão da experiência na área fiscal de outra empresa qualquer. Mas veja, o que eu quero deixar claro na sua mente hoje é que o conhecimento em informática não é mais o suficiente para você contratar bons colaboradores qualificados para trabalharem na área fiscal da sua empresa. E é justamente isso que eu quero deixar claro na sua mente. Porque a contratação, ela deve ir muito mais além do que simplesmente a área de informática. Veja, quando você vai contratar um profissional para a área fiscal da sua empresa, ele vai ter que cadastrar produtos, ele vai ter que lançar notas fiscais de entrada. E nesses produtos que serão cadastrados, nessas notas fiscais que serão lançadas como entrada, existem muitos códigos. Existe, por exemplo, o código CFOP, existe o código CST ou CSOSN, dependendo do regime da empresa. Existe o código NCM, existe o código CEST. Existem vários códigos, eu coloquei CST de novo, existe o código CEST. Então veja, existem vários códigos e cada código tem sua função, tem sua especificação, sua aplicabilidade. Pronto, essa é a palavra que eu queria utilizar. Por exemplo, se você está fazendo uma venda para dentro do estado, e essa venda é tributada integralmente, então geralmente o CFOP é 5102. Agora, se você está fazendo uma venda para fora do estado, cujo produto é tributado integralmente, então geralmente é 6102. Isso significa dizer que quando um profissional for fazer o lançamento de uma nota fiscal de compra
quando o profissional avistar esse código aqui 5102, esse código 5102 é uma venda para a pessoa que emitiu a nota, mas para você que está dando entrada nessa nota, para você que está recebendo essa nota, você precisa adaptar essa nota fiscal, esses documentos, aliás, essas informações desse documento fiscal, à sua realidade. Então, por exemplo, se 5102 significa que é uma venda de produto dentro do estado, de um produto tributado integralmente, então um CFOP compatível seria um CFOP que você está dizendo que está fazendo uma compra de dentro do estado de um produto que é tributado integralmente. O CFOP que diz, que representa essa operação é o 1102. Então, é compra de dentro do estado de um produto que é tributado integralmente. Se você for observar lá na descrição certinha do CFOP, você vai ver uma descrição mais longa. Eu estou aqui apenas fazendo um atalho para você entender melhor. Da mesma forma, se um CFOP 6102 significa uma venda para fora de um estado, para fora do seu estado, de um produto que é sujeito à tributação integral do ICMS, é tributado integralmente, então quando você recebe essa nota, se o teu fornecedor vendeu para você com esse CFOP, e você recebe a nota com esse CFOP, você tem que converter para 2102, que significa compra de fora do estado de um produto que é tributado integralmente, a grosso modo. Então, veja, eu saber informática, eu saber mexer em computador, significa dizer basicamente que eu vou saber operar aquela ferramenta. Mas isso não significa dizer que eu saberei o que é um CFOP, muito menos que eu saberei utilizar o CFOP correto em cada operação em específico. É necessário que o colaborador ele tenha esse conhecimento. E eu vou agora pular para um outro código, que é o CST, para deixar ainda mais claro na sua mente a importância de se contratar colaboradores que tenham um conhecimento mínimo, e daqui a pouco eu vou te dizer exatamente em que é. Mas eu acredito que você já deva saber. Então, olha só, se em uma nota fiscal vier um produto cujo CFOP é 00, isso significa dizer que a mercadoria é tributada integralmente e que o pagamento do imposto será realizado após a venda, ok? No entanto, vamos dizer que você comprou essa mercadoria de outro estado e vamos dizer que essa mercadoria dentro do seu estado, ela é tributada por substituição tributária, ou seja, o ICMS tem que ser pago na compra e não na venda. Então, como essa mercadoria dentro do seu estado é paga, o ICMS dela é pago por substituição tributária, então o que acontece? Você é obrigado a pagar a substituição tributária, o ICMS por substituição tributária, em um boleto à parte, na ocasião da entrada da mercadoria do estado, dentro do seu estado. Então, o que acontece? Como você pagou esse boleto por fora da nota fiscal apenas quando a mercadoria entrou dentro do seu estado, então não tem como a nota fiscal já saber disso e já se alterar. Tecnologicamente, isso, dependendo da situação, seria possível, mas isso não acontece hoje ainda, certo? Talvez em um futuro próximo possa acontecer. Mas o fato é que você pagou em um boleto à parte a substituição tributária e a sua nota não foi atualizada. Então, se o seu colaborador, por exemplo, ele domina apenas a informática, ele não vai saber qual a importância do CST, muito menos qual CST utilizar em cada situação em específico. Ele não vai saber que o CST 00 é ICMS tributado integralmente, ou mercadoria tributada integralmente, e pago
somente após a venda. Ele não vai saber disso. E ele não vai saber também que existe um outro CST, que é o CST 60, que é o ICMS pago anteriormente por substituição tributária. Eu vou colocar só a abreviação aqui, ST, certo? Então, veja, quando uma mercadoria da sua empresa está classificada com esse CST, isso significa dizer que você não vai mais pagar o ICMS dessa mercadoria quando você realizar a venda do produto, porque você já pagou o ICMS dessa mercadoria quando você comprou. Então, se você já pagou quando comprou, você não vai mais precisar pagar quando vender. Então, veja, se quando você comprar do seu fornecedor, o seu fornecedor já tivesse pago anteriormente, olha aqui o Telegram, daqui a pouco vou desativar. Então, se o seu fornecedor já tivesse pago anteriormente o ICMS dessa mercadoria quando ele fez a compra, então a sua nota já viria com o CST 60 e você, ao dar entrada, você persistiria, repetiria o CST 60 e quando você fosse vender, você não mais pagaria o ICMS. Só que como o ICMS foi pago em um boleto à parte, no ato, na ocasião da entrada da mercadoria do Estado, a nota fiscal não foi atualizada e o seu colaborador, não tendo o conhecimento necessário, ele vai fazer o que ele sempre faz, que é, ou que muitos deles fazem, aliás, que é repetir o código que vem. Então veio 00, aí ele vai e repete o mesmo 00, e você vai ter que pagar após a venda. Veja, pago somente após a venda. Mesmo você tendo pago o ICMS na compra, você vai pagar também após a venda, muito provavelmente. Isso só por falta do conhecimento que ocasionou na falta dessa simples conversão de código, não é? Você simplesmente deixou de converter um código que era 00 para 60 e por conta disso, você, empresário ou empresária, vai ter que pagar o ICMS 2 vezes. E isso não acontece somente com o ICMS, isso acontece também com outros impostos, como por exemplo o PIS e a COFINS. Então veja, é necessário, agora a gente vai para as necessidades, é necessário que o seu colaborador ele tenha conhecimento básico, fundamental em contabilidade fiscal básica. É necessário e é necessário. Então, como deveria ser a contratação? A contratação deveria, ou pelo menos, pronto, vou colocar assim, a contratação deveria ser iniciada com um teste em contabilidade fiscal básica. Ou seja, quando você for contratar um profissional para a área fiscal, o ideal é você ter perguntas como, por exemplo, o que é um CFOP? Aí você teria perguntas como, o que é um CST? O que é um CSOSN? Quando é possível utilizar um CST e quando é obrigatório utilizar um CSOSN. Você poderia perguntar também, por exemplo, o que é um regime de tributação? Outra pergunta interessante, qual é a diferença entre Simples Nacional e regime normal? Agora vai uma pergunta quase que pegadinha. Qual é a diferença entre
regime normal, lucro real e lucro presumido. Lucro normal, lucro real e lucro presumido estão dentro do regime normal. Regime normal é tipo um apelido que geralmente é utilizado para referenciar qualquer um desses dois regimes aqui, lucro real e lucro presumido, né? Então, é importante que você faça essas perguntas. Isso principalmente pelo fato de que, por exemplo, se sua empresa está no regime normal, ela vai utilizar o CST. E se sua empresa está no regime simples nacional, ela vai utilizar o CSOSN. E isso é muito diferente porque, por exemplo, se sua empresa estiver no regime normal, ela vai ter alguns benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção de ICMS para alguns produtos, a redução da base de cálculo para outros produtos. Já se sua empresa está no regime simples nacional, que eu vou apelidar de SN aqui para a nossa conversa, você já não terá muitos dos benefícios fiscais existentes para empresas do regime normal. Então, em muitas ocasiões, por exemplo, a empresa ela muda de um regime para outro. Ela muda de regime simples nacional para regime normal e muda também de regime normal para regime simples nacional. Então, veja, se você está fazendo vendas, você está emitindo notas fiscais das suas vendas, e nessas notas fiscais está indo o CSOSN porque você hoje é do regime simples nacional, então quando você mudar para o regime normal, você também tem que modificar os códigos, você tem que deixar de utilizar o CSOSN para utilizar o CST. E quando você voltar novamente para o regime simples nacional, você tem que voltar novamente, deixar de utilizar o CST para utilizar o CSOSN. Ah, mas o meu contador é quem sabe disso, meu contador é quem me orienta. Você não pode mais deixar tudo nas mãos do seu contador, porque são muitas informações, são muitos detalhes, detalhes cuja maioria você só consegue classificar corretamente dentro do dia a dia da sua empresa. Imagine aí um cadastro de produtos com 10 mil produtos. É mais fácil para o contador revisar tudo em 2 ou 3 dias ou em uma semana, sem sequer estar vendo os produtos que você comprou? Ou é mais fácil para você revisar e você ter certeza de que você colocou o código certo somente naquele produto que você está cadastrando? Veja que não tem nem comparação, não é verdade? Então, esses conhecimentos são conhecimentos básicos para qualquer pessoa que trabalhe no setor fiscal de alguma empresa. E se por acaso quem registra as notas fiscais de entrada e quem cadastra os produtos é você, empreendedor, então você, empreendedor, você, empreendedora, é que deve deter esses conhecimentos. Simples assim, né? Então vamos lá. Isso vale somente para a contratação de novos colaboradores do departamento fiscal? O que é que você acha? Sim ou não? Vamos lá. Responda em 3 segundos. 1, 2, 3. E aí? E a resposta é não, não exatamente. Você pode aplicar isso também para a contratação de novos escritórios de contabilidade. Eu vejo muitas empresas que vão contratar um escritório de contabilidade novo porque estão cansadas, porque, segundo elas, o escritório de contabilidade anterior não prestava o serviço do jeito que era para prestar, não dava atenção, só entrava em contato quando era para receber a mensalidade ou quando era para mandar os boletos dos impostos. Não tirava dúvida, você ligava 2, 3, 4, 5 vezes e a pessoa sempre estava ocupada, ficava de retornar, não retornava.
Aí, muitas vezes, até chegou a receber multa do fisco por conta de erros nas informações. Aí o empresário, a empresária fica irritado, tenta mudar de escritório de contabilidade, só que quando vai mudar, muda para um pior. E aí? Né? Valeu de quê? Muitas vezes, a empresa, quando vai para um escritório de contabilidade pior, ela acaba sofrendo mais, como é que eu posso dizer? Mais, ela acaba tendo mais problemas, acaba levando mais multas maiores, e ela volta para o anterior do qual ela saiu, do qual ela já não estava satisfeita. Então, tudo isso poderia ser evitado se, por exemplo, essa mesma situação, essa mesma entrevista aqui, que você fizesse com um colaborador ou com um candidato a colaborador, você também fizesse com o escritório de contabilidade. Só que eu acho que o contador ou a contadora talvez iria se recusar a responder um questionamento assim. No caso, seria mais interessante você tentar fazer essas perguntas indiretamente, em uma conversa, marcasse uma reunião com essa pessoa, aí fosse lá e você dissesse, olha, rapaz, eu queria tirar algumas dúvidas contigo agora. Por exemplo, todas as minhas compras, independente de ser de dentro ou de fora do estado, o meu contador antigo ou eu era orientado, se você, porque assim, você diria meu contador antigo só para você engajar no meio da conversa, mas se o contador novo, o candidato a contador novo, conhecer o contador antigo, aí isso pode soar como uma mentira e ele vai tomar satisfação ou vai acabar espalhando o nome da pessoa, né? Bom, tudo é possível. Mas supondo que o contador novo, o candidato a contador novo, não conhece o antigo, então você poderia, por exemplo, dizer, olha, eu sempre fui orientado independente da compra que eu fosse fazer, quando eu fosse lançar no sistema, era para lançar tudo 5102. Aí em cima ele vai te responder, ele pode dizer, não, tá certo, aí você já sabe que tá errado, ou ele pode dizer, não, cara, o que é isso? Isso tá errado, aí ele vai te explicar e com base na explicação, você começa a entender se essa pessoa de fato tem conhecimento ou não tem conhecimento. E se você que é contador ou contadora e você está assistindo esse vídeo e você estiver começando a querer ficar chateado ou chateada, porque eu estou orientando empresários ou empresárias a fazerem um pequeno teste com você, eu convido você a enxergar isso como uma oportunidade. Sim, uma oportunidade. Veja, o marketing mais eficaz e mais eficiente utilizado hoje em dia é o marketing de conteúdo. Quando você... Eu vou explicar. Quando você compartilha conteúdo com as pessoas começam a ver você como uma autoridade naquele tema em específico. Por exemplo, vamos deixar um pouco a autoridade de lado e vamos falar de barco de pesca. Barco de pesca. Você tem um amigo chamado Rafael e toda vez que você encontra com esse amigo chamado Rafael, o Rafael te fala sobre barco de pesca. Todas as vezes o Rafael te fala sobre barco de pesca, certo? Aí você já está até abusado da cara de Rafael, você já começa a ver o nariz de Rafael como sendo a ponta de um barco de pesca, de tanto ele falar de barco de pesca. Aí quando você tiver a necessidade de comprar um barco de pesca, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente para você perguntar alguma coisa sobre barco de pesca? Rafael. Então é assim que funciona o marketing de conteúdo. E caso você ainda não tenha percebido, muito provavelmente você já percebeu, isso que eu estou fazendo aqui é marketing de conteúdo. Eu estou falando sobre eventos que acontecem no dia a dia das empresas dentro do setor fiscal.
e que envolve não somente a contabilidade, mas a contabilidade e a tecnologia, né? Geralmente eu tento falar sobre transformação digital, sobre a transformação digital que o fisco passou e que as empresas também precisam passar por essa transformação. Eu tento falar que a realidade mudou, que a contabilidade evoluiu porque a contabilidade subiu em cima da tecnologia da informação. E a tecnologia da informação impulsionou o desenvolvimento da contabilidade, tanto que hoje, se você entender só de contabilidade, você não consegue fazer muita coisa. Você tem que entender de contabilidade e de tecnologia para você conseguir entender o escopo real, o escopo global da contabilidade nas empresas e conseguir ajudar de fato, especialmente dentro do setor fiscal. Então veja, quando uma pessoa que é acostumada a assistir os meus vídeos, ela tiver algum problema relacionado à contabilidade e tecnologia, muito provavelmente essa pessoa vai pensar em mim. Isso se essa pessoa assistir os meus vídeos frequentemente. E eu estou te falando tudo isso, caso você seja um contador ou contadora que está assistindo esse vídeo nesse momento, porque eu quero te fazer uma provocação sadia. Entenda, eu gosto de usar esse termo provocação porque eu gosto de assistir muitas palestras e nas palestras as pessoas falam provocação como sendo uma instigação. Eu vou instigar o palestrante a continuar falando. Então, na minha mente nesse momento, provocação tem um sentido bom, um sentido positivo. Então, dentro desse sentido bom, dentro desse sentido positivo, eu vou te fazer uma provocação agora. E a provocação é a seguinte: tente não esperar que as empresas te procurem para perguntar o que é um CFOP, o que é um CST, o que é um CSOSN. Publique você mesmo, crie um canal no YouTube, crie um perfil no Instagram, no Facebook, comece a compartilhar. Se você tiver meio... se você for tímida e não tiver vergonha de publicar em vídeo, que nem esse aqui que eu estou fazendo, você pode começar a fazer com imagens. Mas você tem que começar a fazer. Inclusive o nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso, ele tem 2 objetivos fundamentais. O primeiro objetivo é ajudar os empresários e as empresárias do Brasil a pagarem menos impostos. E por que é o primeiro objetivo? Porque todos os contadores, inclusive, o trabalho dos contadores é focado em ajudar as empresas. Não é verdade? Então, o meu primeiro objetivo com esse podcast é ajudar empresários e empresárias do Brasil a pagarem menos impostos. O segundo objetivo, no entanto, é justamente aproximar escritórios de contabilidade que tenham um bom serviço, que prestem um bom serviço, a empresas que queiram contratar escritórios de contabilidade que prestam bom serviço. E qual é a lógica que eu utilizo? Quando eu entrevisto um contador, uma contadora, essa pessoa está expondo os conhecimentos dela. E as pessoas conseguem reconhecer quem tem conhecimento na área simplesmente ao conversar com a pessoa. No nosso caso aqui, ao assistir vídeos dessa pessoa. Certo? Bom, então basicamente é isso. Pulando aqui para o próximo tema, para os próximos tópicos. Isso vale somente para a contratação, que eu já falei, para a contratação de novos escritórios de contabilidade. E quando você não consegue contratar profissionais, isso é uma coisa complicada. E o engraçado é que, independentemente do setor em específico, as empresas elas estão com dificuldades de contratar profissionais qualificados, na grande maioria dos setores. Então, e eu não estou dizendo que é porque as pessoas não estão se qualificando. Tem essa questão também, tem uma participação disso. Mas o fato é que a nossa realidade está se modificando. Os empregos, muitos deles estão desaparecendo e muitos outros estão aparecendo drasticamente. E os que duram passam, os que continuam existindo, passam por um grande processo de transformação, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, a realidade de muitas empresas é que elas, de fato, não conseguem encontrar mão de obra qualificada e elas
se dedicam para construir, aliás, para qualificar a mão de obra internamente. Então as pessoas contratam, mesmo o candidato sem ter o conhecimento necessário, para que ela possa fazer a qualificação internamente dentro da empresa. Algumas delas, elas tentam fazer programas, promover eventos, para incentivar que as pessoas participem e já para identificar aqueles que mais se destacam, para chamar para um estágio dentro da empresa. Esse estágio, ele junta tanto os trabalhos a serem feitos dentro das empresas, quanto cargas de estudo. E como fruto do estágio vem a contratação. Então, uma dica para você. Mas veja, você só consegue qualificar a mão de obra internamente se você, empreendedor ou empreendedora, tiver conhecimento em contabilidade, ou se você tiver algum outro colaborador dentro da sua empresa que tenha esses conhecimentos. Se você não tiver também, e não tiver ninguém dentro da sua empresa que tenha esses conhecimentos, nada feito, né? Por isso, a necessidade principal, que talvez eu já tenha falado, mas se eu já falei, eu gostaria apenas de reforçar, de aprender contabilidade. Você precisa aprender contabilidade, você como empresário, você como empresária, você como colaborador, você como colaboradora, precisa aprender contabilidade. No passado, era que não era necessário aprender contabilidade, porque os documentos fiscais não exigiam tantas informações. E os erros nos documentos fiscais, muitas vezes, não impactavam em um pagamento de impostos em duplicidade, ou mesmo na possibilidade que você tem de levar multas caso acabe errando algum desses códigos. Isso porque antigamente os documentos eram em papel, e daqui que o fisco fosse enxergar algum erro em algum item específico numa nota fiscal, era muito difícil, muito difícil. Era difícil até durante um processo de fiscalização. Imagine sem estar em um processo de fiscalização. Hoje, no entanto, o fisco, basta clicar em um botão, na verdade ele nem clica, já existem rotinas automatizadas que calculam e associam ao seu CNPJ todas as possíveis pendências dele. Então, hoje em dia, ou você aprende contabilidade, você como empresário, você como empresária, ou vai ficar complicado para você, cada vez mais complicado. Você pode dizer, Everton, cara, mas eu já tenho que aprender, eu já tenho que saber calcular o preço de venda, eu tenho que aprender um pouco de marketing, agora você está me dizendo que eu tenho que aprender contabilidade, eu já tendo que saber também sobre contratação, de gestão, de RH, cara, e esse monte de coisa que eu preciso saber, precisa. Novos tempos demandam novos perfis de empreendedores. O perfil de um empreendedor de 30, 40 anos atrás era um, o perfil do empreendedor de hoje, do empreendedor de sucesso, é diferente. Você precisa conhecer, você precisa aprender. E não pense que eu estou aqui tentando, estou priorizando as pessoas que não têm conhecimento, que nada. Olha a internet aí. Tanto de conhecimento gratuito que tem na internet, você só precisa de uma conexão com a internet. Não precisa nem pagar. Você vai para casa do seu amigo e conversa com ele enquanto baixa algum material para poder ler. Você pode assistir no YouTube. Esse vídeo que você está assistindo é no YouTube, de graça. Estou publicando gratuitamente para você. Então, a única coisa que você precisa hoje em dia para poder ter conhecimentos é uma coisa: vontade, querer, né? Bom, e é isso aí. Por aqui nós terminamos o nosso conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários aqui abaixo, independente de onde você estiver assistindo esse vídeo. E eu peço a você que nos ajude aqui a fazer o nosso canal crescer, que eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você
passe a nos seguir nas nossas redes sociais e principalmente que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e suas amigas, empreendedores e empreendedoras. Isso porque esse conteúdo que eu estou compartilhando com você é um conteúdo de altíssima importância, de altíssima relevância e importante para todos os empreendedores do Brasil. Eu não sei se você sabia, mas o IBGE, no ano passado, em 2020, publicou um estudo que mostrava que 95% das empresas pagavam impostos a mais sem necessidade. Então, se o meu objetivo é ajudar você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, a pagar menos impostos, e eu estou compartilhando com você esse conteúdo gratuitamente, eu acho que o justo seria você também compartilhar esse conteúdo gratuitamente com outra pessoa que você conheça que tem empresa, porque você vai ajudar essa outra pessoa. De graça a gente dá, de graça a gente tem que repassar, beleza? Bom, é isso aí, por enquanto é só. Muito obrigado, espero que esse vídeo ajude você e sua empresa a pagarem menos impostos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.